Momentos que deveriam ser apenas rotineiros em competições e shows se transformaram, em poucos segundos, em tragédias que ninguém no público imaginava presenciar. Número 1. A queda fatal no Osaka Winter Invitational. Em 4 de fevereiro de 2016, aconteciam as finais femininas de ginástica artística do Osaka Winter Invitational, no Midori Sports Hall, em Osaka, no Japão. O torneio recebia atletas juniores e seniores de diferentes países. O ginásio, de porte intermediário, comportava algo próximo de 5.000 espectadores. A iluminação era forte. Os tapetes haviam sido higienizados no início da manhã, e o ambiente permanecia em torno de aproximadamente 22 graus Celsius, graças aos aquecedores industriais colocados atrás das arquibancadas. Entre as competidoras estava Helena Marques, uma ginasta norte-americana de 17 anos, treinada em um pequeno centro esportivo no estado do Arizona. Ela não figurava entre as grandes promessas do programa nacional, mas vinha evoluindo rapidamente ao longo dos últimos 2 anos. Embora tivesse começado como atleta do individual geral, seus treinadores acreditavam que suas maiores chances estavam nas barras e no salto. Helena costumava apresentar linhas limpas nas paradas de mãos e firmeza no aparelho de equilíbrio, apesar de sua evolução no salto ser irregular. Naquele ano, orientada pelos técnicos, ela decidiu incluir um salto mais complexo, com entrada de rondada semelhante a um Yurchenko. Tinha acertado a aterrissagem com perfeição apenas poucas vezes. Os treinadores lembravam que, em alguns treinos, ela tocava o trampolim muito perto ou muito longe, o que tornava o bloqueio no salto inconsistente. Mesmo assim, a equipe acreditava que um salto de maior valor poderia melhorar suas chances de classificação nos eventos de verão. As finais estavam marcadas para começar às 11 da manhã. O público ocupava primeiro as áreas inferiores das arquibancadas, enquanto as equipes aqueciam nos aparelhos. A pista de salto se estendia pelo lado direito da arena, marcada com fita para orientar as passadas. Um colchão de segurança obrigatório para a entrada de rondada havia sido posicionado diante do trampolim. Durante o aquecimento, Helena iniciou as tentativas de entrada no salto. Primeiro, correu várias vezes sem girar, apenas ajustando as passadas. Na quarta tentativa, uma juíza perto da área de aterrissagem comentou depois que a rondada dela parecia fechada, como se os braços não tivessem estendido totalmente no quarto de giro. Uma colega de equipe relatou ainda que Helena mexia demais nas passadas, mais do que costumava fazer. Às 11h23, começou o período final de aquecimento. Enquanto uma música ambiente tocava, Helena aguardava no início da pista pelo sinal do treinador. A arena estava moderadamente barulhenta por causa das apresentações em outros aparelhos. Assim que recebeu o sinal, iniciou a corrida. Alguns espectadores próximos ao lado direito afirmaram ter visto as passadas mais rápidas do que nas tentativas anteriores. Ao chegar ao fim da pista, a rondada saiu ligeiramente desalinhada, fazendo seu corpo inclinar para a direita. As mãos tocaram o colchão de forma desigual. Em vez de empurrar com precisão para o trampolim, o pé direito pousou muito perto da borda. Pessoas sentadas atrás da mesa de salto contaram ter ouvido um leve ruído de escorregão quando o pé deslizou.
A perda de tração fez com que seu tronco inclinasse para frente, resultando em um impacto direto contra a parte frontal da mesa de salto. A testa e o ombro bateram primeiro. O choque interrompeu seu movimento de imediato, derrubando-a diretamente sobre o colchão sob o aparelho. A música continuou por alguns segundos até que os funcionários perceberam o que havia acontecido. Um treinador próximo às barras assimétricas sinalizou para os árbitros, que pausaram o aquecimento. 2 pessoas da equipe técnica correram até Helena enquanto outras atletas se afastavam. Helena permanecia imóvel. As pernas estavam dobradas sob o corpo e os braços caíam de maneira estranha ao lado do tronco. A equipe médica chegou rapidamente. Os responsáveis ergueram um divisor de cortina para bloquear a visão do público enquanto os profissionais trabalhavam. Em japonês e inglês, avisos pediam para que todos permanecessem sentados. As demais provas foram interrompidas. Uma maca foi trazida até o local. Treinadores e ginastas observavam à distância, conversando baixo. Os cronômetros de aquecimento foram desligados e os árbitros aguardavam orientações dos organizadores. Depois de algum tempo, anunciaram que o aquecimento do salto estava cancelado e que mais informações seriam fornecidas quando a situação fosse avaliada. O público começou a se mexer inquieto nas cadeiras, o murmúrio diminuindo pouco a pouco. Mais tarde, os organizadores divulgaram que Helena Marquez havia sofrido lesões fatais na coluna cervical decorrentes do impacto. O trauma, uma carga axial catastrófica no pescoço, impossibilitava qualquer chance de recuperação. A final do salto foi retirada do cronograma imediatamente. As demais provas seguiram, mas o clima de celebração havia sumido, substituído por um peso de tragédia. O Madori Sports Hall reforçou a proteção da pista de salto nos eventos seguintes, e o comitê reviu seus procedimentos de aquecimento para a temporada seguinte. Número 2. A falha no arnês, durante o show acrobático no Riverbend Theatre. Em 18 de junho de 2016, o Riverbend Theatre, localizado na cidade de Mesa, no estado do Arizona, realizava seu espetáculo de ação no verão dentro de um teatro de porte médio. O auditório comportava pouco mais de 1.800 pessoas, distribuídas em fileiras íngremes que se elevavam acima de um palco construído com painéis de madeira reforçada. O teatro era conhecido por promover, aos finais de semana, espetáculos com acrobacias leves, artes marciais coreografadas e manobras assistidas por cabos de segurança. Não se tratava de uma companhia de grandes produções, mas famílias da região costumavam frequentar o local em busca de entretenimento acessível. Naquele verão, o elenco incluía um pequeno grupo de artistas aéreos que utilizava cintos especiais e sistemas de cabos para se mover entre diferentes partes do cenário. Do lado de fora, a temperatura chegava perto de 40 graus Celsius naquela tarde, e mesmo com o ar-condicionado funcionando com força, muitos presentes notavam um ambiente um pouco quente. Funcionários do teatro confirmaram que o sistema de cabos havia passado por uma checagem naquela manhã, sem registro de qualquer irregularidade. Entre os artistas estava Daniel Ortiz, um acrobata de 29 anos que trabalhava meio período e mantinha outro emprego em uma loja de ferragens da cidade. Daniel havia crescido praticando noções básicas de ginástica em centros comunitários e, com o tempo, se juntou a pequenos grupos acrobáticos que se apresentavam em feiras e eventos locais. Ele não era famoso, mas colegas o descreviam como alguém confiável para números rotineiros com arneses e cabos. Participava do show do Riverbend havia 3 temporadas, geralmente responsável por cenas aéreas de altura intermediária com movimentos horizontais e pouca elevação vertical. O espetáculo daquela noite começou às 7 horas.
O teatro estava lotado e a maior parte das cadeiras havia sido ocupada. Para o ato final, o cenário girava revelando uma grande parede vertical com cerca de 9 metros de altura. Os artistas deveriam correr sobre essa estrutura usando seus arneses e cruzar caminhos uns com os outros em um padrão cuidadosamente ensaiado. Os cabos se prendiam a uma estrutura metálica posicionada acima do palco, com um operador controlando a movimentação por meio de um guincho lateral. A tarefa de Daniel no número era simples. Ele seria elevado a aproximadamente 7,5 metros acima do palco, correria na diagonal sobre a parede e faria um salto planejado, impulsionado pelo cabo. Ele havia repetido a sequência diversas vezes. 2 técnicos confirmaram que todas as práticas daquela semana transcorreram sem nenhum problema. Por volta das 7h46, o ato derradeiro teve início. Pessoas nas primeiras fileiras levantaram seus celulares e a trilha sonora tocava em volume moderado. Daniel foi erguido até sua posição, acompanhado de outros 2 artistas. Segundo testemunhas, tudo parecia normal. Os cabos permaneciam firmes e os intérpretes alinhados nos pontos de partida. Assim que a luz de sinalização acendeu, Daniel avançou e iniciou sua corrida. O público acompanhava seu movimento diagonal pela estrutura, seguindo o que estava previsto. Quando chegou à metade da trajetória, ele impulsionou o salto programado. Foi nesse instante que várias pessoas nas fileiras centrais disseram ter visto o arnês deslocar-se sutilmente para o lado direito. Não houve estrondo, mas muitos relataram um pequeno som metálico, semelhante a um fecho se prendendo. Logo depois, o cabo perdeu a tensão. O arnês deslizou para cima no tronco de Daniel e ele caiu. Relatos posteriores indicaram que ele despencou quase em linha reta, batendo primeiro na parte inferior da estrutura antes de atingir o palco. A queda, estimada entre 6,5 e 7 metros, foi silenciosa por um breve momento, seguido por gritos vindos de vários pontos da plateia. Um dos artistas sinalizou para o operador lateral e o som foi imediatamente cortado. Os outros 2 acrobatas foram baixados enquanto a equipe correu até Daniel. O gerente de palco aproximou-se e pediu que o público permanecesse sentado enquanto a cortina era baixada lentamente. Várias pessoas nas primeiras fileiras afirmaram posteriormente que Daniel não demonstrava qualquer reação após o impacto. Um responsável pela cenografia colocou fitas de marcação ao redor da área para impedir que alguém se aproximasse até a chegada dos socorristas. O espetáculo foi encerrado na hora e o público conduzido para as saídas traseiras. Muitos caminhavam em silêncio até o estacionamento e alguns comentaram que, até verem a equipe pedindo ajuda, acreditavam que a queda fazia parte da apresentação. A investigação técnica analisou o ponto de impacto no palco, a estrutura metálica atingida na descida e o posicionamento dos cabos acima do cenário. O relatório divulgado naquela noite indicou que Daniel Ortiz faleceu em decorrência de múltiplos traumatismos provocados pela queda, incluindo danos graves na cabeça, no tórax e no abdômen. A colisão com a estrutura inferior foi a mais severa. A altura da queda, entre 6,5 e 7 metros, praticamente eliminava qualquer chance de sobrevivência assim que o arnês falhou. A companhia suspendeu todos os números aéreos pelo restante da temporada, e os equipamentos de cabo foram recolhidos para análise. Técnicos removeram cabos, presilhas e componentes do arnês para exames detalhados. O Riverbend Theatre desmontou toda a parede vertical usada no ato final antes da próxima sessão de shows. A administração divulgou ainda uma nota informando que o último número seria totalmente reformulado, dessa vez sem o uso de cabos ou arneses. Número 3. O acidente mortal na curva 11 do circuito Sundara.
Em 25 de setembro de 2016, o Sundara International Circuit, localizado no sul da Tailândia, recebia sua tradicional etapa anual de Grand Prix. A pista era famosa por suas longas retas e, especialmente, pela desafiadora curva de número 11, um trecho de mão direita que afunilava levemente antes de se abrir novamente na aproximação do setor final. Naquela tarde, as temperaturas estavam na faixa dos 30 graus Celsius e a umidade era intensa. O asfalto, após longas horas de sol, tremulava no horizonte com pequenas ondas de calor que subiam da superfície. As arquibancadas lotaram completamente. Mais de 45 mil espectadores ocupavam o setor principal, enquanto vários milhares se distribuíam por áreas elevadas que permitiam observar o último trecho da pista. O evento atraía equipes internacionais, reunindo pilotos experientes e jovens em busca de contratos mais promissores. Entre eles estava Lorenzo Vitali, um italiano de 27 anos que corria pela equipe Rento Pacific. Ele não figurava entre os grandes nomes do campeonato. Grande parte de sua carreira havia sido construída em competições intermediárias pela Europa, até conquistar a vaga como segundo piloto da equipe. Seu desempenho ao longo da temporada era estável, embora sem grande destaque. Posições regulares no meio do pelotão, alguns top 10 em provas molhadas e um quase pódio na etapa da Indonésia. Lorenzo crescera em Rimini, onde iniciou na motovelocidade pilotando motocicletas de baixa cilindrada, avançando depois para campeonatos regionais de minibike. Ganhou reputação por suas linhas limpas e condução previsível, qualidades muito valorizadas em equipes que priorizam constância e segurança. Mas o traçado de Sundara era novo para ele. Aquele seria seu primeiro ano correndo ali. A corrida começou às 2 horas. As primeiras voltas foram rápidas. Os pilotos mantinham um bloco compacto ao atravessar o setor inicial. A curva 11, situada logo após uma longa curva à esquerda, exigia que os competidores deslocassem o peso para o lado direito da moto enquanto freavam suavemente. Durante os treinos, muitos haviam comentado sobre trechos irregulares de aderência na entrada do ponto de tangência. Na segunda volta, o grupo da dianteira começou a se isolar do restante. Lorenzo ocupava a 4ª posição após uma boa largada. Logo atrás dele vinham pilotos experientes, incluindo um competidor japonês de uma equipe satélite e outro italiano com uma vitória na carreira. Ao contornarem a curva 10, espectadores posicionados na área do morro notaram uma pequena oscilação na traseira da moto de Lorenzo. Não foi dramático, mas alguns comentaram depois que o pneu traseiro parecia ter perdido contato por um instante ao sair acelerando. Na curta reta que leva à curva 11, as motos alcançavam velocidades superiores a 160 km por hora. Ao iniciarem a inclinação para a direita, a traseira da moto de Lorenzo deslizou um pouco em direção ao exterior da pista. Para muitos, parecia apenas um deslize comum, algo frequente em corridas e normalmente corrigido com controle de acelerador e contra-esterço. Mas em seguida, os pneus recuperaram aderência de maneira abrupta. Esse retorno repentino fez a motocicleta levantar e disparar para o lado oposto da trajetória. Com o corpo ainda projetado para dentro da curva, Lorenzo foi puxado em um movimento brusco, incapaz de estabilizar a própria posição. 2 pilotos logo atrás não tiveram tempo de reagir. Um atingiu a parte traseira da moto de Lorenzo e o segundo chocou-se contra sua roda dianteira. Os impactos aconteceram praticamente ao mesmo tempo. O capacete de Lorenzo tocou o asfalto com violência enquanto ele ainda estava parcialmente preso ao lado interno da motocicleta. A moto deslizou por vários metros antes de rodopiar e parar na área de escape. As bandeiras vermelhas foram erguidas na hora e a direção de prova interrompeu o evento. Comissários correram em direção ao local do acidente e a equipe médica partiu dos boxes. Os torcedores nas arquibancadas se levantaram, apontando para o trecho direito da pista onde os veículos se dispersavam.
Não houve sinal de movimento por parte de Lorenzo após o segundo impacto. Os comissários cercaram o piloto enquanto a equipe médica chegava. Os dois competidores envolvidos também receberam atendimento, embora ambos tenham sido vistos de pé pouco depois. A corrida não foi reiniciada. Mais de 20 minutos se passaram antes de um anúncio ecoar pelos alto-falantes, informando oficialmente o encerramento da prova naquele dia. Uma segunda mensagem esclareceu que um piloto havia sofrido ferimentos extremamente graves. Posteriormente, confirmaram que Lorenzo Vitali falecera em decorrência do trauma severo sofrido na cabeça e no tórax. O primeiro impacto, quando o capacete atingiu o asfalto, gerou uma desaceleração brusca, típica de quedas em alta velocidade. A segunda colisão, com a roda dianteira de outro piloto, provocou lesões adicionais no externo e nas costelas, causando hemorragias internas que tornaram impossível qualquer tentativa de salvamento. Os médicos presentes observaram que os dois impactos ocorreram em intervalo muito curto, sem dar ao piloto chance alguma de recuperar controle ou proteger o corpo. A equipe divulgou uma nota reconhecendo a gravidade das lesões, e os organizadores analisaram imagens e dados de telemetria para detalhar a sequência exata dos acontecimentos. Para a temporada seguinte, o circuito Sundara aplicou um novo tratamento de aderência na curva 11, buscando reduzir o risco de acidentes semelhantes. Número 4. O impacto fatal na pista gelada do Kauberg Ski Arena. Em 2 de fevereiro de 2017, o Alpine Winter Challenge realizava a sessão masculina de treinamento de downhill no Kauberg Ski Arena, localizado na região oeste da Áustria. O local ficava em uma encosta ampla, ladeada por áreas de floresta densa ao longo da metade inferior do percurso. A pista usada para o downhill tinha mais de 1,5 km de extensão, com trechos rápidos que despencavam abruptamente em zonas estreitas cercadas por árvores. A temperatura se mantinha ao redor de -1 grau Celsius, e o piso apresentava neve dura e gelada, resultado do trabalho de máquinas de neve artificial durante a semana. Como o inverno estava com níveis incomuns de precipitação muito baixos, a organização precisou reconstruir partes da pista, trazendo grandes quantidades de neve de vales vizinhos. Mesmo assim, certas regiões permaneciam com cobertura fina. Trabalhadores colocaram sacos de areia ao redor de algumas árvores, embora muitos pontos ainda estivessem sem qualquer tipo de acolchoamento. Entre os atletas presentes estava Aaron Whitlock, um neozelandês de 19 anos, que competia por uma pequena equipe com apenas 3 esquiadores e um treinador. Aaron treinara desde criança em montanhas estreitas da Ilha do Sul. Embora ainda não fosse conhecido internacionalmente, conquistara vaga no circuito de inverno após um bom desempenho em competições regionais no ano anterior. Os treinadores admiravam o controle calmo de Aaron e sua capacidade de manter a linha mesmo em pistas congeladas. O traçado de Kauberg era novo para ele. Chegara 2 dias antes e fizera apenas uma descida de inspeção, lenta e cuidadosa. Seu estilo favorecia percursos longos e fluidos, mas sabia que aquela montanha exigia reflexos rápidos e um domínio preciso das curvas. Alguns esquiadores mais experientes comentavam, de maneira reservada, que a pista parecia sobrecarregada durante os treinos, já que 112 atletas estavam sendo liberados quase simultaneamente para os testes. O treinamento começou pouco antes das 10 da manhã. Uma brisa leve cruzava o topo da montanha, levantando partículas de neve. Espectadores acompanhavam a prova próximos à cerca da zona de chegada, enquanto voluntários se espalhavam por pontos estratégicos com rádios em mãos. Os treinadores chamavam os tempos parciais conforme cada atleta cruzava as marcações ao longo do percurso. Aaron iniciou sua descida às 11h12. Saiu da porta de largada, impulsionando os bastões, e se posicionou rapidamente em uma postura baixa para ganhar velocidade.
Observadores disseram que ele manteve uma linha limpa no setor inicial, ficando na metade do pelotão nos tempos intermediários. Ao se aproximar do trecho mais íngreme, conhecido por gerar aceleração súbita, outros esquiadores aguardavam a vez de descer, enquanto alguns conversavam próximos à borda da pista. Após o declive, o percurso abria em uma longa parte reta. Ali, mulheres e homens que já tinham finalizado suas descidas haviam parado perto da área externa, esperando que os organizadores reposicionassem uma porta caída. O rádio confirmou depois que não foi dada a instrução oficial para que eles se afastassem da linha de corrida. Aaron entrou na reta a algo entre 65 e 70 km por hora. Pessoas em um mirante ao lado comentaram que ele parecia estável até passar por uma pequena ondulação, onde os esquis quicaram levemente. Quando retomou contato com a neve, percebeu o grupo parado à frente, numa distância de poucos segundos. Testemunhas afirmaram que eles estavam perto demais da zona utilizada pelos competidores. Aaron deslocou o peso para a esquerda para desviar, mas o movimento repentino fez o esqui esquerdo prender em uma área elevada, onde a neve artificial encontrava o gelo. A borda travou e o lançou para fora de equilíbrio. Ele tentou corrigir, mas a força da curva o empurrou para a linha de árvores. Quem assistia perto da barreira relatou ter ouvido o arrasto dos esquis no gelo enquanto ele lutava para se manter em pé. Não percorreu muito antes que o controle fosse completamente perdido. Os esquis se cruzaram e ele derrapou para fora do curso, atingindo um tronco logo além da marcação. O local ficou silencioso por um instante, até que treinadores começaram a acenar freneticamente por ajuda. Voluntários acionaram o controle da prova pelo rádio e o próximo atleta na largada foi impedido de iniciar a descida. Funcionários chegaram rapidamente e levantaram um pano ao redor do ponto de impacto, enquanto a equipe médica avançava pela pista em um trenó de resgate. Pouco depois do meio-dia, a organização anunciou que o treino estava cancelado. Naquela tarde, um comunicado oficial confirmou que Aaron Whitlock não resistiu aos ferimentos ocasionados pelo impacto em alta velocidade contra a área arborizada. A equipe médica relatou múltiplos traumatismos, incluindo compressão torácica grave, fraturas nas costelas, danos em vasos sanguíneos importantes e uma lesão catastrófica na cabeça devido ao primeiro choque com a árvore. Os profissionais explicaram que a combinação dos ferimentos tornava impossível qualquer chance de estabilização ainda na pista. Como medida de segurança, a organização instalou proteções adicionais no setor inferior e reestruturou o fluxo de atletas para os treinos seguintes. Apesar disso, o acidente de Aaron serviu como lembrete de que, em esportes de alta velocidade, decisões de meros segundos podem ser fatais. Número 5. O descontrole súbito no agachamento pesado do Iron Form Training Center. Em 6 de março de 2018, o Iron Form Training Center, localizado na cidade de Bakersfield, abriu sua área de força mais cedo para atletas que se preparavam para o campeonato regional de powerlifting da primavera. O ginásio funcionava em um galpão reformado na periferia, com piso de concreto, vigas metálicas aparentes e uma sala separada apenas para plataformas de levantamento. O amanhecer trazia temperaturas de cerca de 14 graus Celsius, deixando o interior do galpão relativamente frio. Por isso, muitos atletas treinavam de moletom nos primeiros minutos de aquecimento. O Iron Form era conhecido por disponibilizar racks robustos, barras de competição e conjuntos de anilhas calibradas. Entre os equipamentos, havia também jogos de pesos mais pesados, guardados em um armário trancado e usados somente em sessões supervisionadas. Uma das atletas que treinava naquela manhã era Riley Hart, uma jovem de 17 anos, estudante do ensino médio e competidora na divisão júnior. Na região,
Riley já tinha conquistado destaque pela evolução consistente nos levantamentos de agachamento e terra. Acumulava algumas medalhas em competições locais e havia tido uma boa colocação no classificatório estadual do ano anterior. Seus treinadores acreditavam que ela tinha condições de atingir nível nacional em até 2 temporadas. Riley costumava treinar 3 vezes por semana durante a tarde, mas naquele dia chegou cedo porque seu técnico queria observar sua forma com cargas mais elevadas. Ela iniciou o aquecimento na bicicleta estacionária e passou por exercícios de mobilidade na plataforma. 2 outros atletas estavam na sala, além do treinador, que ajustava os braços de segurança do rack. Era um power rack padrão, com barras reguláveis, mas que havia sido deixado com as travas mais baixas, porque outro usuário treinara ali mais cedo. O plano era aumentar o peso gradualmente. Não se buscava um recorde pessoal, mas sim um levantamento pesado e tecnicamente limpo para a preparação. Por volta das 8h10, Riley começou a série de agachamentos, primeiro com 61 quilos, depois com 84 e em seguida com cerca de 98 quilos, todos executados com estabilidade. O treinador continuou adicionando anilhas e verificando as presilhas para garantir que estivessem firmes. Depois de descansar, Riley se posicionou para tentar uma carga que se aproximava de seu último peso oficial de competição. Vários atletas confirmaram mais tarde que aquela carga estava perto do limite superior normalmente utilizado em treinos pela categoria júnior. Ela ficou sob a barra, apoiou-a nos ombros e deu passos cuidadosos para trás, ajustando a base de sustentação. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som distante de anilhas batendo em outra plataforma. O treinador ficou logo atrás dela, atento para auxiliar caso perdesse o equilíbrio. Riley começou a descida, mantendo a postura firme. Alcançou a profundidade correta e iniciou a subida, mas travou na metade do movimento. Seus joelhos inclinaram-se para dentro e o treinador avançou para ajudar a conduzir a barra. No instante em que ele se aproximou, a barra rolou alguns centímetros pelas costas superiores de Riley. O deslizamento desequilibrou seu tronco para a frente. Antes que conseguissem ajustar, Riley tentou dar um passo para estabilizar a posição, mas o pé direito escorregou em uma área com pó de magnésio acumulado na frente da plataforma. Esse deslize projetou o peso ainda mais para a frente, tirando-a completamente de alinhamento. A carga era pesada demais para ser controlada naquele ângulo. A barra escapou dos ombros e caiu rapidamente, antes que o treinador tivesse tempo de segurá-la. O impacto ocorreu sobre a região superior do pescoço, no exato momento em que Riley escorregou novamente ao tentar se afastar do rack. O golpe a levou para a frente, ajoelhando-a à força enquanto o treinador tentava erguer a barra para aliviar a pressão. Sua mão acabou presa entre uma anilha e o rack, gerando um corte, mas ele conseguiu sustentar parte do peso enquanto outros 2 atletas correram para ajudar. Um deles começou a retirar as anilhas de um lado para reduzir a carga, enquanto o treinador mantinha o outro extremo elevado para evitar que rolasse. Trabalhando juntos, conseguiram afastar a barra o suficiente para retirá-la de cima de Riley, que permaneceu imóvel na plataforma. Um pedido de ajuda ecoou pelo corredor até a recepção, e um funcionário correu para acionar os serviços de emergência. Os atletas liberaram espaço e o treinador se ajoelhou ao lado da jovem, enquanto um funcionário retornava com um kit de primeiros socorros. Os socorristas chegaram rapidamente, entrando pela porta lateral da academia, e toda a área de força foi fechada temporariamente enquanto avaliavam a situação. Naquela tarde, um comunicado oficial confirmou que Riley Hart havia falecido em decorrência de uma lesão grave na região cervical, causada pelo impacto direto da barra. O relatório explicou que a força do peso provocou compressão de alta energia nas vértebras superiores, fraturando vários segmentos e lesionando a medula espinhal,
em um ponto responsável pelo controle da respiração e dos movimentos. Testemunhas afirmaram que ela não apresentou qualquer movimento após o impacto, e os paramédicos destacaram que o tipo de dano era imediatamente irreversível. Depois do acidente, a academia elevou a altura padrão das barras de segurança de todos os racks, instalou braços de proteção suplementares projetados especificamente para treinos pesados com atletas jovens e implementou novas regras, exigindo 2 spotters para cargas acima de determinado limite. O regulamento atualizado também passou a exigir avaliações de forma e liberação expressa de um supervisor para que atletas menores de idade tentassem levantamentos mais pesados. Histórias como essas nos lembram como a linha entre a rotina e a tragédia pode desaparecer em um único segundo. Atletas, artistas e competidores se dedicam por anos ao que fazem, mas nenhum deles está imune a falhas repentinas, decisões mínimas ou detalhes quase invisíveis que mudam tudo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!